essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu agradeço ao pastor João por confiar em me chamar para trazer essa palavra. É algo sério. Você pregar a palavra do Senhor não é fácil, e para mim nunca foi fácil. Eu não sei se para alguns pregadores, alguns pastores é fácil, mas para mim sempre foi difícil. Eu sempre quis correr de pregar. Nunca gostei de púlpito, nunca gostei de pregar. Mas aquele que me chama e te chama, se ele te chama para algo, é porque ele se responsabiliza. Amém. Amém. É porque ele sabe o que ele está fazendo. Amém. Então, por mais que eu olhe para dentro de mim, olhe para minhas imperfeições, as minhas dificuldades, ele não olha com os mesmos olhos que eu olho. Amém. Ele me olha de uma forma diferente. Só ele sabe o que ele pode fazer através da minha vida e da tua vida. Amém. O que temos que fazer é somente ouvirmos a voz dele e deixar ele trabalhar, porque em todo tempo ele quer trabalhar nas nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Irmãos, eu peço aos irmãos que venham abrir as vossas Bíblias em Jeremias. Jeremias 1. Jeremias 1, nós vamos ler a partir do verso 4, vamos ler até o verso 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou. Não, o Senhor disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandares, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para que te livra, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Até aqui. Vamos orar mais um pouco. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós lemos a porção da tua palavra, Pai. E Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estarmos diante de ti, Senhor, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, ó Pai. E eu quero te pedir, Senhor, toma a minha vida, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, ó Pai. Eu venho a falar aqui, Senhor, não de mim, mas de ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa me usar, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Antes de começar a pregar, eu quero confessar aos irmãos que essa palavra ela veio diretamente para mim. Quando o pastor João me chamou para pregar, ele acho que percebeu, eu falei: tá bom, pastor. Ele falou de um jeito assim, tipo, vê um dia aí que você tinha vontade de pregar. Eu falei: meu Deus, como será esse dia? Aí eu fiquei meio preocupado, eu falei: vamos ver. E comecei a orar e pedir para que Deus me desse uma palavra, mas não tinha uma palavra ainda. Aí ele já chegou e falou para mim: não, vamos fazer assim, se essa quinta na outra, você prega, que era quinta-feira passada.
Eu falei, ixi, agora não tem jeito. Agora tem data. Aí a palavra que o Senhor me deu foi essa. E assim, essa palavra vem de encontro aos meus pensamentos, às minhas limitações, porque o Senhor fala aqui, chamou Jeremias e eu sou uma criança, e eu sempre falo para o Senhor, mas eu tenho minhas dificuldades, só para os irmãos entenderem, eu tenho um problema, eu tenho dislexia. Eu, quando criança, passei nos médicos e os médicos falaram para minha mãe que eu não iria sair da primeira série. Eu saí, com um pouquinho de dificuldade, até às vezes eu brinco que não é que me falta inteligência, é que tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito, né? Então eu fiz algumas séries assim 2 vezes, para ficar bem assim, na primeira vez. Não é que falta inteligência, né? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então eu tive esse probleminha aí, mas graças a Deus, assim, aquilo que os médicos falaram lá, para a honra e glória do Senhor, não aconteceu. Tive uma certa dificuldade, tenho até hoje, mas o Senhor tem trabalhado. E eu creio que, diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, se Ele conhece, eu creio que Ele pode trabalhar em cada uma delas. Amém. Amém? Então vamos à palavra. Falar um pouco de Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias era filho de sacerdote, o pai dele se chamava Euquias. Ele nasceu e cresceu em uma aldeia sacerdotal, que se chamava Anatote, e ficava ali mais ou menos uns 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Jeremias ele foi chamado ainda muito jovem. A Bíblia não nos relata a idade certa dele, mas assim, pesquisando, a gente imaginando assim, que a Bíblia fala que ele ainda era muito jovem. Eu não sei, pastor, ele teria uns 17 a 19 anos, acho que em média, então muito jovem ainda. E a palavra fala que ele era ali, o pai dele sacerdote, então conhecia a Deus, né? Era criado ali, talvez nas leis do Senhor, e o Senhor chama ele como um profeta, como nós lemos aqui. E nós vemos que ele jovem, sem experiência talvez, ministerial, mas mesmo assim o Senhor chama ele. E esse chamado de Jeremias foi um chamado muito difícil. Jeremias foi chamado para profetizar ali diante de um caos, diante de onde o povo ali estava em idolatria, estavam longe da presença do Senhor, o povo estava afastado da presença do Senhor. Você pode imaginar, eles estavam adorando outros deuses, tinham virado as costas para o Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Eles estavam fazendo tudo para desagradar a Deus. E Deus olha para Jeremias. Imagina Deus procurando ali, no meio de tantos. Deus olha e vê aquele jovem e chama ele como um profeta. E como nós lemos aqui, nós vemos que Jeremias, ele, olhando para a situação, ele temeu. Porque não era fácil. Talvez de início ele ouviu a voz de Deus, mas talvez nem imaginou o quão seria difícil. Porque é fácil você falar de Deus dentro de uma igreja onde todos estão no mesmo pensamento, mas você falar de Deus com as pessoas que já não querem mais ouvir. E o mais difícil que tem é você falar com pessoas que são conhecedoras da palavra. Porque quando você pega para falar com alguém que conhece a palavra, ela começa a querer rebater com você até mesmo dentro da palavra.
Então eu vejo a dificuldade. E aqui o cenário era um cenário de que eles não queriam mais saber de Deus. Eles estavam adorando outros deuses e tinham virado totalmente as costas para Deus. E Jeremias é chamado num momento tão difícil desse. E quando ele se depara, quando Deus fala para ele que é para ele abrir a boca, e ele se depara com aquela situação, com o povo, e assim a situação de Jeremias não foi fácil. Ele profetizou ali, por média, uns 40 anos, ali em Judá, falando, profetizando, tudo aquilo que Deus mandava ele falar, ele se posicionava e falava. Tudo que Deus mandava ele falar, mesmo sendo difícil, mesmo olhando para as pessoas, e as pessoas rejeitando. Jeremias ele foi muito rejeitado pelas pessoas, até mesmo pelas pessoas mais próximas. E mesmo com tudo isso, mesmo temendo, ele dava ouvido à voz de Deus. Mesmo tudo isso, ele profetizava, ele fazia aquilo que Deus mandava. E nós vemos que ele tenta, quando Deus chama ele, Deus fala para ele que conhecia ele antes do ventre da mãe dele, e que Deus chama ele como um profeta. Ele tenta falar para Deus que não tinha condições, não tinha como, que ainda era criança, mas o Deus que o chama é um Deus poderoso. Amém. É um Deus que pega todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, todas as nossas imperfeições e transforma em bênção e faz aquilo que Ele quer. Amém? Eu tenho um tema para essa pregação. O tema dessa pregação é: a vocação só acontece após a rendição. Amém? Amém. E eu quero tirar desse texto 3 lições que nós podemos aprender com Jeremias. Amém? Amém. A primeira lição que nós aprendemos com Jeremias: ele nos conhece. Está em Jeremias 1:5, na parte A. Amém? Amém. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluias. Aqui Deus estava falando para Jeremias que antes do ventre da mãe dele, ele conhecia. Ele quem? Não era qualquer um aqui que estava dizendo. E sim um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. E esse mesmo Deus que disse que conhecia Jeremias, conhece a cada um de nós aqui nessa noite. Amém. Ele nos conhece. Eu olho para cada um aqui, eu vejo apenas rostos. Mas Ele olha e Ele contempla o mais profundo e oculto das nossas almas. Amém. Ele conhece os meus e os teus pensamentos. Ele conhece, Ele sabe aquilo que eu e você iremos falar até mesmo antes da palavra sair dos nossos lábios. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Amém. Ele conhece tudo e todas as coisas Ele conhece. E Ele conhece principalmente a cada um de nós. Você pode imaginar que Ele já sabia que você estaria aqui hoje ouvindo essa palavra? Amém. Você pode imaginar que Ele já sabia como seria o seu dia de hoje? E que hoje você estaria aqui para adorar e engrandecer o nome dEle? Ele sabia que um dia você iria ouvir falar sobre Ele. E você iria abrir o teu coração para Ele. Ele sabia, porque Ele sabe. Ele me conhece, Ele te conhece. O mesmo Deus que conhecia Jeremias,
Ele te conhece. Amém. Profundamente. Até mesmo mais do que você próprio. Ele te conhece. Conhece as tuas emoções. Conhece as tuas fraquezas. As tuas limitações. E mesmo assim, te conhecendo profundamente, eu quero dizer que Ele te ama. Amém. Aleluia. Segundo, isso é o que podemos tirar aqui. Ele nos chama. Aleluia. Jeremias 1:5. Parte B. Antes que saísse da mar, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Deus que conhecia Jeremias, e conhecendo ele, já tinha separado ele como profeta. Deus que chamou Jeremias, tinha um chamado para Jeremias, é o mesmo Deus que me chama e te chama para algo novo. Amém. É o mesmo Deus que tem falado em todo o tempo, seja aqui, seja quando eu e você abrimos a palavra, seja quando eu e você ouvimos o louvor. Deus, Ele fala e Ele chama da mesma forma que Ele chamou Jeremias. Ele nos chama para um projeto, Aleluia. para algo que só Ele sabe o que tem para cada um de nós. Amém. E eu quero te dizer, se é Ele que nos chama, é porque Ele conhece a cada um de nós. A palavra do Senhor diz, aqui mesmo em Jeremias, se eu não me recordo agora onde está, fala que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que pode fazer através de nós. Nós talvez somos como Jeremias. Nós olhamos as nossas limitações. Como Jeremias falou, Senhor, sou uma criança. Talvez você ache que você não tem capacidade para fazer. Mas eu quero te dizer, Ele não capacita os escolhidos. Ele não capacita. Meu Deus. Travou aqui. Me ajuda aí. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém. Então, não espere você estar pronto, não espere você se achar capaz. Somente ouça o chamado dele. Amém. Porque como ele chamou Jeremias e como ele nos chama, é porque ele sabe. Aleluia. Ele sabe o potencial que você tem através do Espírito dele. Porque podemos não sermos capazes, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele... Obrigado. Desculpa, irmãos, eu ainda estou com uma gripinha aqui que está difícil de curar. Em nome de Jesus vai sair essa gripe. Então ele me chama, ele te chama para algo que ele tem para cumprir na vida de cada um. E ele tem um plano, ele tem um projeto. Da mesma forma que ele teve com Jeremias, ele tem sobre a minha e a tua vida. Talvez você não entenda, talvez não entenda ainda qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas há um chamado. Há um chamado sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Terceira lição que a gente pode tirar desse texto, ele é conosco e não devemos temer.
que se encontra em Jeremias, capítulo 7 e 8. Amém? Amém. Diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluias. Mesmo Deus que foi com Jeremias, que enviou Jeremias, Ele é conosco. Amém. Ele diz para Jeremias não temer, porque Ele colocaria as palavras na boca de Jeremias. Jeremias chegou diante de uma dificuldade muito grande. Onde Jeremias chegava, eu imagino Jeremias chegando diante das pessoas, as pessoas até querendo bater nele, jogar pedra nele, e ele olhando para a situação, tremendo por dentro, mas mesmo assim, só esperando, Senhor, e agora? Só esperando o Espírito de Deus falar através da boca dele, porque o próprio Deus disse que colocaria a palavra na boca de Jeremias. Jeremias só se dispôs a ir aonde Deus mandava, a fazer o que Deus mandava. Ele ia e Deus usava. Deus se responsabilizava. Talvez é difícil não temer. Imagino que Jeremias temeu muito, mas mesmo assim ele cumpriu os propósitos de Deus na vida dele. Amém. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você vive, eu não conheço a tua história, não conheço a tua vida, mas eu quero te dizer que eu conheço o Deus que eu sirvo. Um Deus poderoso, um Deus que transforma, liberta e faz tudo e todas as coisas. Amém. Um Deus que quando olha para um homem e para uma mulher e o chama, Ele se responsabiliza. É Ele que conhece a minha e a tua estrutura. É Ele que sabe até onde eu e vocês podemos ir, até onde eu e você podemos chegar, porque é Ele que nos capacita. Foi Ele que incapacitou Jeremias. Aleluia. Amém. Jeremias foi chamado para profetizar. E eu quero te dizer nessa noite, não é diferente da minha e da sua vida. Jeremias, ele sofreu muito. Eu vejo que hoje, nenhum de nós aqui presente, sofremos igual a Jeremias. Uma das coisas que Jeremias não pôde fazer é casar. Jeremias não pôde se casar. Aqui, a maioria são casados, tem sua vida, tem seus filhos, tem seu trabalho, tem seus momentos de lazer. Jeremias foi chamado para algo muito difícil. E talvez eu e você nessa noite possamos refletir. O chamado de Deus para a nossa vida está muito fácil diante daquilo que Jeremias viveu. Teve um momento aqui que Deus usou Jeremias, fala para Jeremias, Deus usou assim, várias coisas para que o povo viesse entender. Teve um momento aqui que Deus manda Jeremias pegar um cinto de linho e andar no meio do povo, esse cinto, para que todos vissem aquele cinto bonito. E aí passa-se um tempo, Deus manda Jeremias levar esse cinto e colocar no rio Eufrates e deixar ali por um tempo. E aí passa-se um tempo, Deus manda ele ir lá e tirar esse cinto dali. Esse cinto ele estava podre. E aí Deus manda Jeremias pegar esse cinto podre e andar no meio do povo e falar aquilo que ele mandou. E foram palavras fortes, palavras difíceis. Imagina Jeremias tendo que falar aquilo que Deus mandou. Deus fala que o povo estava com aquele cinto podre, que já não servia para mais nada. E eu quero te dizer nessa noite,
Quando nós não estamos na presença do Senhor, nós estamos mortos, podres, como esse sino. Porque eu e você, sem a presença do Senhor, não somos nada, não podemos nada. Talvez até algumas pessoas se acham que é alguma coisa, e que pode alguma coisa, mas eu quero te dizer, se Ele, o dono de tudo, de todas as coisas, Ele não dá o fôlego de vida pela manhã, nós não conseguimos nem sequer levantarmos em nossas camas. Nós não conseguimos nada se não for o Senhor sobre a minha e a tua vida. Não tem jeito. E o povo ali não entendia, e Deus usou esse processo do cinto para que o povo viesse entender. Mas se nós decorremos a história, nós vemos que o povo não deu ouvido. Jeremias continuou a profetizar, falar do cativeiro ao qual eles iam para a Babilônia. Ele profetizava tudo aquilo que Deus mandava falar, ele falava, mas parece que as pessoas não ouviam. E não ouviram, até que se cumpriu tudo aquilo que Jeremias profetizou. Não deram ouvido. Talvez o mundo hoje, os seres humanos estão como este povo. Muitos não dão ouvido para a palavra do Senhor. Talvez você tenha dito que Jesus vai voltar, que Jesus tem um plano na sua vida. Muitas pessoas nós falamos isso, e tem pessoas que às vezes não falam nada, mas você sente aquele sorriso no canto da boca, que não acredita, não acha que tudo isso é conto da carochinha, que não vai acontecer, Jesus não vai voltar. Quanto tempo que dizem que Jesus irá voltar e Jesus não voltou? E por muitas vezes eu e você estamos assim, falando de Cristo, ou talvez por muitas vezes nós nem falamos mais, porque talvez até nós mesmos estamos esfriando. Verdade. Porque a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muito esfriaria, por se multiplicar a iniquidade. Talvez você tenha olhado e talvez por influências, por tantas pessoas que não querem saber de Deus, e você ainda não abriu mão, mas você já não tem o ânimo e a vontade de falar do amor de Deus. Talvez você tenha até medo de abrir a tua boca dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, porque o que vão pensar, o que vão falar de mim. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus chama Jeremias nesta noite, porque você tem um chamado. Jeremias foi chamado naquela época, num momento difícil. Eu quero te dizer, pode estar difícil ainda no tempo que estamos vivendo, pregoar a palavra, mas ainda é mais fácil do que foi para Jeremias. Amém. E mesmo assim, por muitas vezes, nós temos medo de falar aquilo que Deus manda. Por muitas vezes, as pessoas têm pregado o evangelho de facilidade, de prosperidade. Eu quero te dizer, meu querido, não é esse evangelho que salva. Esse não é o evangelho do reino. Verdade. Eu quero te dizer que a própria palavra, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, nós venceremos também. Mas eu quero te dizer, como disse no tema, a vocação só acontece após a rendição. Jeremias, ele se rendeu a um propósito, a um chamado. Ele entendeu que quem iria fazer não era ele, mas sim Cristo através dele. Amém. Ele entendeu. E quando nós entendemos que não somos nós, aleluia, como o apóstolo Paulo diz, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, em você, quando o Espírito Santo nos move, como moveu Jeremias, aí fica fácil. Não fica fácil quando é do nosso jeito, nas nossas estratégias. Aí é difícil, porque nós não sabemos sequer falar.
Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as nossas vidas, aí sim, a vocação, ela acontece quando nós se rendemos a esse chamado. Aleluia. Aí acontece. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Acho que eu já falei demais. Amém, irmãos? Eu tinha mais coisa para falar, mas vamos parar por aqui. Vamos levantar.